Você está advogando na área trabalhista, chega um trabalhador e te conta a seguinte situação. Doutor, eu sou motorista de transporte rodoviário de cargas, simplesmente o caminhão deu um defeito, eu parei no acostamento, tentei contato com a empresa, não consegui porque não tinha sinal de celular, tentei contato com a seguradora, tentei contato com o guincho, não tinha contato com ninguém. Bati a mão, ninguém parou para dar socorro. O que eu fiz, doutor? Tranquei o caminhão, tranquei bem a carga, sinalizei a estrada para não ter acidente e fui caminhando até o próximo posto para poder buscar auxílio para poder resolver o problema do caminhão. Só que quando eu fui lá, alguém foi lá e saqueou a carga. Quando eu cheguei na empresa, meu patrão estava muito bravo comigo, falou que foi culpa minha a carga ter sido roubada. E aí falou, agora você vai ter que me pagar tudo que foi roubado do caminhão e aqui, ó, você está mandado embora por justa causa. Doutor, o que eu faço? Quais são os meus direitos? Eu sou advogado e professor na área trabalhista há 23 anos. E situações como essa não são incomuns de acontecer com os trabalhadores. Talvez você conheça alguém que já passou por uma situação assim. É importante mandar esse vídeo para ele. E o que eu quero falar nessa ação, num passo a passo bem direto e do ponto de vista bem prático para quem está advogando na área, é como fazer uma ação de reversão de justa causa de motorista, numa situação como essa, com maior chance de êxito, à luz da minha experiência de vida e profissional que eu adquiri nesses meus 23 anos advogando nessa área. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a demissão dele por justa causa e essa afirmação do empregador que vai cobrar dele o prejuízo está fundamentado no quê? No 482, a linha da CLT, que diz que pode mandar embora por justa causa quando tiver desleixo, quando tiver descuido, e no parágrafo 1º do 462, que diz que quando o prejuízo for causado de maneira dolosa, o empregado terá que ressarcir o empregador ou de maneira culposa quando estiver autorizado no contrato. São esses dois fundamentos jurídicos, esses dois fatos lógicos jurídicos que você tem que atacar na sua petição. E aí, com quais fundamentos jurídicos você ataca essa situação? Primeiro você vai dizer, olha, transporte rodoviário de carga tem lei própria, Lei 13.103 de 2015. Portanto, nós vamos ver qual é o estatuto, o regulamento que vai se aplicar nesse caso. Lá no artigo 2º, inciso 5, a linha A, diz expressamente que é direito do motorista empregado não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro. Como regra, o motorista não tem que responder pelo prejuízo, salvo nos casos de dolo, quando ele quis causar o prejuízo, ou desídia do motorista. A partir disso, você criou o fundamento jurídico e aí o que você vai montar? Como que você vai fazer a sua causa de pedir nesse caso? Primeiro você vai esclarecer, bem esclarecido na petição inicial, a função dele como motorista profissional. Porque se é motorista profissional de transporte de carga, você tem a lei própria que vai inverter a ordem, dizendo que, como regra, ele não responde pelo prejuízo. Segundo, você vai dizer, olha, ele é motorista, ele não é vigia de carga, ele não é segurança de carga. A função dele não era ficar lá cuidando do caminhão. A função dele é dirigir o caminhão. Se o caminhão parou, ele tem que buscar socorro para voltar o caminhão a funcionar. Além disso, você vai esclarecer todo o conjunto de atos prudentes que ele realizou durante aquele momento que aconteceu aquela situação. Olha, ele parou no acostamento, ele sinalizou a via para evitar um acidente, ele tentou contato para pedir socorro mediante celular sem ter que deixar a carga, ele trancou a carga, ele trancou o caminhão antes de deixar aquele local e ele foi em busca de auxílio mais próximo, ele foi diligente, ele não foi inoperante, é o contrário, ele não foi desidioso, ele não foi despreocupado, ele foi preocupado, ele foi buscar socorro para sair daquela situação que ele estava. A partir disso, o que você vai pedir? Depois de provado toda essa situação, você vai fundamentar o pedido de reversão da justa causa, afirmando que, primeiro, não houve dolo, ele não quis causar prejuízo nenhum. E também não houve culpa, não houve desídia, não houve nenhum tipo de preguiça da parte dele, ao contrário, ele foi super diligente. Portanto, não se aplica esses dispositivos que o empregador falou que iria aplicar para ele. Eles não se aplicam. Se aplica sim o dispositivo da lei própria, que diz que ele não responde pela obrigação,
E além de tudo, o que o empregador está fazendo é uma violação do princípio da alteridade. Ele quer que os riscos do negócio do caminhão ficar lá parado e, portanto, ter sido saqueado, seja suportado pelo trabalhador. Isso aí fere o princípio da alteridade, que está lá no artigo 2º da CLT. E, finalmente, está ferindo também o princípio do caráter sinalagmático do contrato. Porque o motorista profissional ele não é vigia ou segurança, ele não tem obrigação de cuidar da carga. Com todos esses fundamentos, acredite, você aumenta a chance de êxito desse seu processo, de reverter essa justa causa e fazer até outros pedidos, como indenização por danos morais e outras coisas, mas eu falo sobre isso em outros vídeos aqui nesse mesmo canal para você. Você conhecia esse direito? Conhece alguém que já passou por uma situação como essa? Conhece algum advogado que está advogando na área trabalhista? Manda esse vídeo para ele. Pode ser útil para que ele possa auxiliar os seus clientes que são atendidos no seu escritório. E é claro, vem fazer parte desse movimento. Segue e compartilha.